Orgulho e Preconceito. Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito, é um romance da escritora britânica Jane Austen. Publicado pela primeira vez em 1813. Na verdade havia sido terminado em 1797. Antes de ela completar 21 anos, em Steventon, Hampshire, onde Jane morava com os pais. Originalmente denominado First Impressions, nunca foi publicado sob aquele título. Ao fazer a revisão dos escritos, Jane intitulou a obra e a publicou como Pride and Prejudice. Austen pode ter tido em mente o capítulo final do romance de Fanny Burney, Cecilia, chamado Pride and Prejudice. A história mostra a maneira com que a personagem Elizabeth Bennet lida com os problemas relacionados à educação, cultura, moral e casamento na sociedade aristocrática do início do século XIX, na Inglaterra. Elizabeth é a segunda de 5 filhas de um proprietário rural na cidade fictícia de Meryton, em Hertfordshire, não muito longe de Londres. Apesar de a história se ambientar no século XIX, tem exercido fascínio mesmo nos leitores modernos, continuando no topo da lista dos livros preferidos e sob a consideração da crítica literária. O interesse atual é resultado de um grande número de adaptações e até de pretensas imitações dos temas e personagens abordados por Austen. Atualmente, acredita-se que o livro tenha cerca de 2,3 milhões de cópias ao redor do mundo. Enredo. No início do romance, Mr. Bingley, um jovem e saudável cavalheiro, aluga uma propriedade no campo chamada Netherfield, perto dos Bennet. Ele chega à cidade acompanhado de suas irmãs, Caroline Bingley e Louisa Hurst, seu cunhado, Mr. Hurst, e de um amigo, Mr. Darcy. Enquanto Bingley é bem recebido pela comunidade, Darcy mantém uma postura mais distante e desconfiada com relação às pessoas do campo. Bingley e Jane Bennet iniciam um relacionamento, a despeito das interferências inadequadas e embaraçosas de Mrs. Bennet e da oposição das irmãs de Bingley, que consideram Jane socialmente inferior. Enquanto isso, Elizabeth é ferida pela rejeição de Darcy durante uma dança local, e decide rebater a indiferença de Darcy com sua perspicácia e espirituosidade. Elizabeth começa, por sua vez, uma amizade com Mr. Wickham, um oficial que tem animosidades com Darcy. Wickham conta-lhe que foi maltratado pelo mesmo e esse passa a ser um dos motivos pelos quais Elizabeth odeia Darcy. Ironicamente, mas sem o conhecimento dela, Darcy começa a se interessar aos poucos por Elizabeth. Nesse período Mr. Collins, o primo das Bennet que herdará Longbourn, chega e fica um tempo com os Bennet. Ele é um clérigo apadrinhado de Lady Catherine de Bourgh, tia de Darcy, que veio, seguindo o conselho de sua patronesse, escolher, entre as irmãs Bennet, uma esposa. Mr. Bennet e Elizabeth não aprovam o seu comportamento egoísta e pedante. Collins se interessa por Jane, mas quando sabe de suas pretensões por Bingley, se volta para Elizabeth. Quando Bingley parece resolvido a propor casamento a Jane, ele deixa repentinamente Netherfield em uma viagem que em um primeiro momento seria rápida, mas que, sendo convencido por suas irmãs e pelo amigo, decide ficar permanentemente em Londres uma vez que acredita que Jane é indiferente a ele. Jane, que era tímida e não conseguia expressar seus sentimentos abertamente, é deixada para trás confusa e desapontada. Elizabeth convence-se de que as irmãs de Bingley e Darcy conspiraram para separar os dois apaixonados. Por esse tempo Mr. Collins propõe casamento a Elizabeth, que o rejeita, para desgosto da inadequada Mrs. Bennet. Collins, então, propõe casamento para a amiga íntima de Elizabeth, Charlotte Lucas, que aceita. Na primavera, Elizabeth, a convite de Charlotte que já havia se casado com Mr. Collins, acompanha Maria, irmã de Charlotte, e Sir William Lucas, pai de Charlotte, em uma visita à paróquia de Kent, que é vizinha de Rosings Park, a grande mansão da tia de Mr. Darcy, Lady Catherine de Bourgh. Ao visitar Lady Catherine, Mr. Darcy encontra a Elizabeth, e ela acaba descobrindo que ele foi a causa da separação de Bingley e Jane. Depois, Darcy admite seu amor por Elizabeth e se declara, mas essa o recusa, sob a alegação dele ter separado sua irmã de Bingley.
mediante a veemência das acusações de Elizabeth. Darcy lhe escreve uma carta, justificando suas ações. A carta revela, também, que Wickham dissipara seus bens, os quais o pai de Darcy concedera, e depois o acusara. Para se vingar da família de Darcy, Wickham seduzira sua jovem irmã, de apenas 15 anos, Georgiana, para ganhar sua mão e a fortuna, persuadindo-a a fugir com ele, e depois, sabendo que não ganharia nada com isso em termos financeiros, a teria abandonado. Sobre Bingley e Jane, Darcy justifica suas ações sob a alegação de que Jane não parecia demonstrar reciprocidade no relacionamento com Bingley. Darcy admite antever desvantagens na ligação com a família de Elizabeth, especialmente com sua embaraçosa mãe e suas jovens irmãs. Após ler a carta, Elizabeth admite não depositar muita credibilidade nas ações de Wickham, e que suas primeiras impressões sobre Darcy podem não estar certas, e retorna para casa. Alguns meses mais tarde, durante um passeio por Aberystwyth com seus tios, Elizabeth visita Pemberley, a casa de Darcy. A caseira de Darcy, uma velha senhora que o criou desde a infância, presenteia Elizabeth e seus parentes com uma impressão benevolente e correta do caráter de Darcy. Inesperadamente, ele chega e trata Elizabeth e seus parentes com cordialidade. Ele então manifesta o desejo de apresentar sua irmã, Georgiana, a Elizabeth, que aceita. É feita, então, a apresentação, e sendo iniciado nesse momento uma relação mais cordial entre ambos. As relações entre Elizabeth e Darcy são interrompidas quando Lydia, a jovem irmã de Elizabeth, foge com Wickham que, na verdade, não tem planos de casar com ela. Tal fato pode significar a ruína da família dos Bennet. Por estar muito abalada com a notícia no momento em que Darcy chega para visitá-la, Elizabeth acaba o informando sobre os acontecimentos. Ele, então, apressa-se em deixá-la, e ela acredita que a futura ruína de sua família foi o motivo para o seu afastamento. Esse é um dos momentos em que ela percebe que seus sentimentos por ele haviam começado a mudar. Sob a intervenção de tio de Elizabeth, porém, Lydia e Wickham se casam, e após o casamento, visitam Longbourn. Enquanto conversa com Elizabeth, Lydia comenta a presença de Darcy em seu casamento e, surpresa, e por intermédio de sua tia, Elizabeth acaba descobrindo que o verdadeiro responsável pelo casamento e pela salvação da honra de sua família foi Darcy. Algum tempo depois, Bingley e Darcy retornam, porém Darcy viaja para Londres no dia seguinte. Dias depois Bingley propõe casamento a Jane Mr. Collins, que suspeitava do interesse do Mr. Darcy por Elizabeth, e vendo na união de Bingley e Jane um fator que favorecia esse casamento. Comunica a Lady Catherine de possível acontecimento, além de escrever para o Mr. Bennet parabenizando por ambos os casamentos e informal do possível descontentamento da tia do Mr. Darcy. Elizabeth, constrangida, convence o pai de que são apenas rumores e ambos riem da impossibilidade daquela união. Porém Lady Catherine vai até Longbourn e confronta Elizabeth, ameaçando-a para que não aceite a proposta de Darcy. Elizabeth recusa obedecê-la e, quando Darcy a visita e lhe propõe casamento, ela aceita. No capítulo final, o livro estabelece Elizabeth e Darcy em Pemberley, e Jane e Bingley em Netherfield. Elizabeth e Jane ajudam e incentivam Kitty a adquirir graça social e ensinam Maria a aceitar a diferença entre ela e suas irmãs, que são mais belas, ocupando-se de outras atividades. Em Pemberley, Elizabeth e Georgiana se tornam amigas. Lady Catherine fica irritada com o casamento do sobrinho Darcy, mas acaba, finalmente, aceitando. Final do resumo. Obrigada.